Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza, galera? Tudo bem? Vou esperar um minutinho aqui, pessoal, entrar, tá? Bora começar então, pessoal? Vou começando aqui com vocês. Boa tarde, tá? Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso, beleza? Uma quinta-feira maravilhosa. E agora nós vamos dar continuidade à nossa vida. O que eu vou fazer, pessoal? Primeiro eu vou fazer uma retomada rapidinho de tudo que eu expliquei a aula passada para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Então, bora lá. Primeiro eu vou compartilhar com vocês, então, o material da aula passada. Eu só preciso da ajuda de vocês, por favor, porque eu vou fazer vou perguntar sobre o fato de eu ter explicado, e quem puder responder para mim no chat, eu agradeço muito, tá bom? Bora lá. Olha só, eu falei para vocês que quando a professora Ju, né, ela encerrou com vocês, ela estava vendo a análise sintática do período simples. Quando se estuda a análise sintática do período simples, estuda-se os termos da oração, né? Aí por isso eu dei uma revisada no que seria frase, oração em período, para vocês entenderem esses conceitos. Aí eu comecei a falar sobre a análise sintática do período simples. Eu falei que quando se estuda a análise sintática do período simples, não é que você analisa períodos que têm apenas uma oração, né? Na verdade, você analisa os termos que formam uma oração. Esses termos, pessoal, eles são classificados como termos essenciais, integrantes e acessórios, certo? Os termos essenciais são aqueles termos que são indispensáveis para a construção da oração. Os integrantes passam a fazer parte da oração porque algum termo exige, e os acessórios, eles agregam algum tipo de valor à oração, tá? E aí nós começamos pelos termos essenciais, né? Começando pelos tipos de sujeito. Nós demos uma revisada neles, falamos que existem quais tipos de sujeito. Os sujeitos determinados, que você sabe quais são os sujeitos aí, quem são os sujeitos, que seriam simples, composto e oculto, né? Cujos outros nomes que você também pode ter são desinencial e elíptico. Aí eu falei da particularidade do sujeito oracional e sujeito de infinitivo. Falei sobre o sujeito indeterminado também e o inexistente ou oração sem sujeito, como eu disse para vocês, hoje é mais apropriado classificar a oração como oração sem sujeito do que classificar o sujeito como sujeito inexistente. Mas as duas nomenclaturas vocês encontram, tem prova que vai usar as duas nomenclaturas, ok? E aí, o seguinte, depois eu comecei a ver a predicação verbal com vocês. Eu falei que um verbo, quanto à predicação verbal, poderia ser classificado como verbos transitivos, verbos intransitivos, e verbos de ligação. Verbo transitivo é aquele que transita na oração, que exige um complemento, sendo que esse complemento, no caso, pode ou não ser introduzido por preposição. Por isso, a gente tem o verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, ou seja, um complemento verbal sem preposição. Temos o verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige um objeto indireto, que é um complemento verbal com preposição. Direto sem preposição. Indireto com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, que exige dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Lembre-se, você não pode ter, quando o verbo é bitransitivo, né, que exige dois complementos, você não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, tá? É um direto, desculpa, e o outro indireto.
E o verbo intransitivo, que no caso é um verbo que não exige complemento. Ele por si só consegue manter a estrutura da oração e o sentido da oração, ok? E os verbos de ligação, que, como o próprio nome fala, servem para ligar o sujeito à característica do sujeito que se encontra lá no predicado, chamada de predicativo do sujeito. Então, o papel do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Uma coisa que é extremamente importante ressaltar: predicação verbal não é fixa, tá, pessoal? Esse verbo, o verbo ser, ele é sempre de ligação, o estar é sempre de ligação, é assim que funciona? Não. Vai depender do contexto, ok? Lembra que eu falei que eu precisaria da ajuda de vocês? Eu preciso da ajuda de todo mundo, então, por favor. Galera, eu fui realmente até aqui com vocês, porque eu anotei que eu tinha vindo até aqui, mas aí depois eu vi e faço confusão, vai que eu errei. Alguém pode confirmar para mim, por favor, no chat? Foi até aqui que a gente veio na última aula? Estou correta? Beleza, ótimo. Valeu, tá, gente? É só porque eu sempre, quando acabar a aula, anoto onde eu parei, mas vai que por algum motivo eu fiz alguma confusão. Então, só para saber isso mesmo, tá? Gente, eu comentei na última aula sobre aquele exemplo, ele está em casa. Eu falei do estar para vocês? Eu acho que não, hein? Alguém lembra se eu falei? Ele está em casa, ele está no parque. Falei desse caso com vocês? Não, né? Então, olha só. Eu sei que por pior que seja a câmera aí, eu acho que se eu escrever grande vocês conseguem ver. Porque é o seguinte, nós temos o hábito de achar que verbos como o verbo ser, o estar, né? Eles são sempre verbos de ligação. A gente tem o hábito de achar isso. Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Uma coisa é o que a gramática de fato fala, né, gente? O que seria o que a gramática de fato fala? A gramática fala, por exemplo, que o estar geralmente é verbo de ligação, né? O ser também. No entanto, o falante da língua, que é quem mantém a língua viva, ele não vai usar a língua apenas como que a gramática determina. Fala sério, você que está aí sentado, me assistindo aqui, a gente conversando. Fala sério, você usa a gramática normativa o tempo inteiro? Não, pelo contrário, nós criamos uma série de variações, usamos vocabulários diferentes para dizer a mesma coisa, ou então nós abreviamos palavras, então nós não seguimos necessariamente o padrão. E é lógico que isso de alguma maneira reflete na gramática. Então tem a situação que é o seguinte: vou usar o verbo estar duas vezes para vocês verem a diferença. Se eu falo, por exemplo, ele está feliz e ele está em casa. Ok? Gente, dá para vocês lerem? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para perto. Dá para ler? Tá dando para ler, gente? Por mais que seja distante? Beleza. Então, olha só, eu quero que vocês observem uma coisa. Eu escrevi só para vocês terem uma base aqui, mas eu vou falando. A primeira frase é ele está feliz. Para descobrir o sujeito, você pergunta para o verbo. Quem está feliz? Ele. Então, ele é o nosso sujeito, ok? E o que sobra, a gente sabe que faz parte do predicado. E aí a gente tem o está aqui. Esse está, ele é um verbo transitivo, intransitivo ou de ligação? Ele vai ser um verbo de ligação. A gente coloca VL, verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque se você for analisar, o papel dele, a função dele é ligar o sujeito, o verbo de ligação ele tem que ligar. Ele vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é o feliz. O que é o predicativo do sujeito, gente? É uma característica do sujeito dentro do predicado. Então, ele é o sujeito, está é o verbo de ligação e feliz é um predicativo do sujeito. Então, para o estar ser verbo de ligação, ele tem que ser usado para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, correto? Agora, olha essa outra situação. Ele está em casa. Quem está em casa? Ele é o nosso sujeito. Está vai ser o nosso predicado, certo?
Aí pensa comigo, está. Gente, quem está? Está, não tem complemento, o verbo não existe complemento. E outra, eu posso falar, eu quero saber de vocês. Vocês acham que seria certo eu falar que aqui nesta frase o está também é verbo de ligação? O que vocês acham? Nessa frase também estaria certo eu chamar o está de verbo de ligação? Fala aí pra mim, o que vocês acham? Não, né? Por quê? Em casa, gente, é uma característica do sujeito? Não, não é uma característica do sujeito. Porque, como eu disse, o verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito, que é o ele, ao predicativo do sujeito. Em casa, não é uma característica do sujeito. Então, esse verbo não é de ligação. Aí, a gramática se encontra no impasse, né? Porque esse verbo não é de ligação, ele não é transitivo, porque ele não exige um complemento. Então, a gramática conseguiu fazer o quê? Ela falou, bom, nós vamos encaixar, então, este verbo aqui no grupo dos verbos intransitivos, ok? Ou seja, os verbos que não exigem complemento, tá? Por que verbo intransitivo, Raiza? Porque ele não é de ligação, porque ele não está ligando o sujeito ao predicativo, e ele nem é transitivo direto, porque ele não exige complemento, ou nem indireto, nada disso. Nem transitivo. Então, o que restou é o verbo intransitivo, ok? E em casa aqui, a gente vai estudar mais à frente, aprofundar nesse assunto, né? Só que o em casa, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, uma dica, né, que vai facilitar a sua vida. Toda vez que você vê o estar, se ele estiver ligando o sujeito à característica do sujeito, é verbo de ligação. Mas se logo em seguida dele vier uma expressão que indica lugar, aí o verbo passa a ser intransitivo. Exemplo, ele está em casa, ele está no trabalho, ele está no shopping, ele está na festa, beleza? Então, se vier uma expressão adverbial de lugar, depois do verbo, o que vai acontecer? Esse verbo vai ser intransitivo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Alguma pergunta? De boa? Fechou? Então tá bom. Olha só, pessoal, eu queria fazer esse último comentário, então, para eu encerrar. E aí, hoje, encerrar que eu falo assim, aquele raciocínio que nós começamos. E aí, hoje, agora, neste momento, eu vou abrir um outro material aqui, que é o material correspondente às aulas de hoje, tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês, que é a continuação. Olha só. Vamos lá, então. Seguinte, pessoal. Hoje nós vamos continuar, então, a análise sintática do período simples. Como eu disse para vocês, nós começamos pelos termos da oração que são básicos, analisamos o sujeito, agora a gente está vendo alguns elementos para estudar a classificação do predicado, porque o sujeito nós conseguimos classificar. Agora, falta nós analisarmos as relações com o predicado, né? A classificação com o predicado. Então, a primeira observação que tem que fazer aqui com vocês quanto a isso. Seguinte, hoje nós vamos começar falando um pouco dos complementos verbais. Eu disse, se não me engano, ano passado, acho que eu comentei isso com vocês, que a minha maior preocupação com os meus alunos, na hora que eles vão fazer uma prova, é o seguinte: às vezes você até sabe o conteúdo, sabe o assunto da questão, mas a nomenclatura que foi utilizada faz com que você se confunda e não saiba responder a questão. Então, vamos ficar sempre atento às nomenclaturas, às possibilidades de classificação para entender isso. Olha só, na língua portuguesa, na hora que se fala em complementos verbais, nós temos dois tipos. Quais são? Objeto direto e objeto indireto. Ah, Raiz, então a gente já viu isso. Sim, né? Querendo ou não, agora, quando eu falei de verbo transitivo na aula passada, então eu falei um pouco de objeto com vocês. Hoje a gente vai ver as particularidades, tá? Mas olha só, eu gosto muito dessa imagem porque mostra que a relação entre o verbo transitivo e o seu complemento verbal, que vai ser o objeto direto e o objeto indireto, é como se fosse um quebra-cabeça. Elas se encaixam como peças de quebra-cabeça. Como assim, Raiza? O verbo transitivo direto exige um complemento verbal. E esse complemento verbal só pode ser o objeto direto. Ou seja, os dois se ligam sem a preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento verbal chamado de quê?
de objeto indireto. O que isso quer dizer? Eles só se encaixam assim, né? Aqui a ligação é feita com a preposição. Traduzindo, não adianta você querer pegar um verbo transitivo direto e colocá-lo associado a um objeto indireto. Não vai encaixar. As peças não se encaixam, é igual um quebra-cabeça. Assim como eu também não posso pegar um verbo transitivo indireto e tentar ligá-lo a um objeto direto, ok? Os complementos verbais, então, eles se encaixam perfeitamente com os verbos que eles complementam. Esse é o ponto mais importante da gente comentar, tá? E aí, eu comentei com vocês que na língua portuguesa nós temos dois tipos de complementos verbais: objeto direto e objeto indireto. Raiza, você já deu os conceitos falando aula passada? Sim, mas vocês vão ver que eu sou a tia do conceito. Eu adoro que vocês tenham acesso aí a todos os conceitos de tudo. Então, a gente vai lembrar aqui o que é o objeto direto, o objeto indireto, e depois vai para as particularidades sobre eles. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o objeto direto, então? É um complemento verbal. Então, você pensa, objeto direto é um tipo de complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto apenas, né? Ou seja, é o complemento que está ligado ao verbo sem a presença de preposição. Aí nós temos, nós compramos um carro. Quem compra, compra algo, que vai ser um carro. Então, essa oração inteira é formada pelo nós, que é o sujeito, compramos, que é o verbo transitivo direto, e um carro, que vai ser o objeto direto. Porque é um complemento verbal que se liga ao verbo que ele está complementando, só que sem nenhuma preposição. Raiza, e o mais uma vez, não é preposição, é artigo. E aí, quando o objeto exige a preposição, ele passa a ser chamado de quê? De objeto indireto. O objeto indireto é o complemento que integra o sentido dos verbos transitivos indiretos apenas, né? Ou seja, é um complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Aí, o que vai acontecer? Quando você tem um verbo transitivo indireto, ele exige um objeto indireto. O objeto indireto, ele é obrigatoriamente preposicionado, né? Ou ele tem que ser equivalente a uma expressão preposicionada, tá? Ó, eu aproveitei e coloquei aqui um exemplo de uma regência que a galera erra muito. Assistimos ao filme ontem. As pessoas têm a mania de falar, eu assisti o filme. Gente, mas na verdade, o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Por quê? O verbo assistir no sentido de ver não é assim, quem assiste, assiste algo. Não. Quem assiste, assiste a algo. Então, a forma correta seria assistimos ao filme ontem. Assistimos é um verbo transitivo indireto e ao filme é um objeto indireto, porque foi introduzido pela preposição a, ok? E quem exigiu esse complemento preposicionado foi o verbo, tá, pessoal? Quem exigiu este complemento obrigatoriamente com preposição foi o verbo. Então, se você fizer a perguntinha para o verbo, para descobrir lá o complemento, você vai ver na própria perguntinha a preposição, que assiste a quê? No caso, assistir, eu coloquei exemplo que a galera erra muito, mas outros exemplos que todo mundo sabe que é óbvio, né? Gosto. Quem gosta, gosta de algo, né? Gosto de doce, gosto de você. Preciso. Quem precisa, precisa de algo. Então, também exige a preposição de. Certinho? E aí eu trouxe uma outra ocasião que você pode ter objeto indireto, que é um pouco mais particular e que causa muita dúvida. Ontem mesmo, eu estava dando aula do cursinho de uma autoescola que eu trabalho, e aí os meninos estavam travando as questões sobre o ler, né? Eu vou falar uma coisa sobre o ler na vida de vocês que vai ajudar muito na análise sintática, tá? Seguinte. O ler, ele é um pronome oblíquo átono, né? Isso quer dizer que ele não é precedido por preposição, ele não pode ter preposição antes. Só que tem uma coisa que é fundamental nós sabermos. O pronome lhe, ele é equivalente a duas expressões. Então, toda vez que você tiver que usar o lhe e ficar com dúvida, você leva em consideração isso. O lhe, ele pode ser substituído pelas expressões a ele ou a ela, ok? Dele ou dela. Então é o seguinte, quando você vê o lhe,
e quiser saber a função dele, pensa que ele pode ser substituído pelo a ele, a ela, dele ou dela. O que isso quer dizer, Raiza? O lhe não é preposicionado, ou seja, não tem preposição antes dele. Só que ele é equivalente a uma expressão preposicionada. Como assim equivalente? Olha o exemplo que eu trouxe aí. Entregaram-lhe o material hoje. Ó, entregaram. Quem entrega, entrega algo, que é um material, a alguém, que seria a ele, ok? Ou a ela, né? Vai depender do contexto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O material vai ser o objeto direto, porque é um complemento do verbo que entrega, entrega algo. É o complemento do verbo sem preposição. Só que quem entrega, entrega algo a alguém, que seria correspondente ao lhe, e no caso, que é correspondente a ele, a ela. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de classificar, você vê e fala, pô, mas a Raiza falou que objeto indireto é aquele complemento verbal que é preposicionado. Só que o lhe não tem preposição. Então, por que mesmo assim ele é objeto indireto? Mesmo assim ele é objeto indireto porque ele é equivalente às expressões a ele, a ela, dele ou dela. Ele é equivalente a expressões que são preposicionadas, certo? Comprei-lhe um presente. Se eu falo isso, eu estou querendo dizer que eu comprei um presente a ele, para ele, né? Então, por mais que não tenha preposição, é equivalente a uma expressão preposicionada. Gente, quanto a esses comentários do objeto direto e do objeto indireto, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou. Não é o objeto pleonástico. Ô, Felipe, eu vou falar de objeto pleonástico hoje, tá? Termino aqui o objeto indireto e vou começar as observações. Aí a gente vai ver objeto direto preposicionado e objeto pleonástico, mas não é pleonástico, tá bom? Pode até acontecer do lhe formar um objeto pleonástico, mas não é este caso. Quando eu for ver, quando a gente for ver, daqui a pouquinho, na aula de hoje, eu vou explicar para você, tá bom? Mas ele não é pleonástico porque você não repete o objeto. Para ele ser pleonástico, você teria que ter duas expressões, ou seja, o pronome e um outro substantivo, por exemplo, para ser um objeto pleonástico. Daqui a pouco eu mostro para você, tá bom? Galera, pode continuar? Tranquilo? Então, bora lá. Olha só. Então, na hora que a gente fala em complementos verbais, nós temos de dois tipos, que é o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é um complemento verbal que se liga ao verbo sem preposição, ou seja, de forma direta. E o objeto indireto se liga ao complemento verbal com preposição, ou seja, de forma indireta. Como eu sei que alguns de vocês podem ter dificuldade em lembrar aí quais são as preposições, eu trouxe o quadro das preposições essenciais. O que significa esse nome, Raiza? Preposições essenciais. Vai integrar as palavras que de fato, sim, nasceram para ser preposições, ou seja, são palavras que são preposições na gramática. Aí você tem a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eu sei que a gente não usa essa preposição per, só que a gente tem a capacidade de contrair ou combinar as preposições com os artigos. Então, por exemplo, per, a gente contrai com o e com a. Per mais o e per mais a, que vira pelo e pela, né? Em, por exemplo, em mais o, em mais a, que vai virar no e na. De, a gente contrai com artigo, que vira do e da, né? De mais o e de mais a. Então, isso tudo vai desempenhar a função de preposição. Como eu disse, há algumas preposições que são usadas com mais frequência, né? Como, por exemplo, o a, o de, o em. Isso aí vocês sabem naturalmente, porque vocês são falantes de língua portuguesa, então naturalmente vocês sabem quais são as preposições que aparecem mais. Então, isso aqui é mais a nível de curiosidade. Eu sei que muitos de vocês sabem de cor, no fundamental, o professor faz a gente decorar isso aí nas musiquinhas, né? Então, eu sei que vocês... muitos de vocês sabem de cor. Se não souber, tem a tabelinha agora para consultar, tá bom? Beleza, então. Então, a gente sabe que tem dois complementos verbais, chamados de objeto direto e objeto indireto. Mas eles têm as suas particularidades. Como, por exemplo, objeto direto preposicionado, que é o que eu vou falar agora, né? E o objeto pleonástico, que até o Felipe comentou aí, e eu vou explicar para vocês hoje também o que é, tá bom?
Fiquem tranquilos. Hoje a gente tem as 2 aulas, lembra disso, né? Então, a gente vai até onde der e depois a gente continua de onde parou, tá bom? Então, olha só. Objeto direto preposicionado. Gente, deixa eu contar um negócio. É porque aqui é uma sala de aula virtual, eu não consigo ver manifestação de sentimento de vocês. Mas é sempre assim, nos meus muitos anos de sala de aula. Toda vez que eu explico objeto direto e objeto indireto, eu falo que a diferença é a preposição, aí os alunos viram, professora, tá bom, entendi. Aí, de repente, eu falo, gente, mas existe uma coisa chamada de objeto direto preposicionado. Aí o povo, não é possível. Na hora que eu acho que fez sentido o negócio, na hora que eu acho que eu entendi, aí você me aparece com esse tal de objeto direto preposicionado. Como é que é isso, Raiza? O que acontece, pessoal? O objeto direto preposicionado, eu sei que foge do padrão porque ele tem preposição. Só que a gente primeiro tem que focar, então, em diferenciar um objeto indireto do objeto direto preposicionado. Raiza, como que eu diferencio os dois, sendo que os dois têm preposição? A diferença é o seguinte, gente. O objeto direto preposicionado, ele tem uma preposição, mas ela não é obrigatória. Ela está lá porque o autor não quer gerar ambiguidade, porque ele quer criar um efeito de sentido específico, mas não necessariamente porque ela seja obrigatória. Já o objeto indireto, ele tem a preposição, porque a preposição de fato é obrigatória. E a preposição se torna obrigatória porque o verbo exige o complemento com a preposição. Já no objeto direto preposicionado, vocês vão ver que o verbo exige um complemento verbal, que no caso vai ser um objeto direto, mas às vezes se coloca a preposição lá para a gente criar um efeito. Por isso, para que você analise o objeto direto preposicionado, você tem que ter noção de que ele acontece em alguns casos específicos. São 8 casos, para ser específica, e aí a gente vai ver um a um, tá bom? Então, olha só o conceito que eu coloquei. Fala-se sobre objeto direto que vem precedido excepcionalmente de uma preposição. Essa preposição aparece por razões diversas, não pela regência obrigatória do verbo. Então, no objeto direto preposicionado, a preposição está lá, mas não é porque o verbo exige a presença dela, ok? É por algum motivo que a gente vai ver quais são, que são os 8 casos. Dessa forma, o complemento não necessita de preposição, mas mesmo assim o autor insistiu em inseri-la, tá? Aí eu peguei um exemplo aleatório aqui para vocês de um dos casos, só para vocês entenderem como é que funciona. Os revoltosos tomaram das armas. Vamos pensar o seguinte: quem tomou das armas? Os revoltosos. Então, os revoltosos é o nosso sujeito. Tomaram é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem toma, toma algo, né? Nesse caso, então, se tomaram um verbo transitivo direto, as armas seria o nosso objeto direto. Só que você viu que foi colocado das, que é a junção de de mais as, né? Então, tem preposição. Por quê? Porque neste caso, por algum motivo, ele quis colocar. Como eu disse, a gente vai ver os motivos. Olha só, o verbo tomar é um verbo transitivo direto. Sendo assim, a preposição de não é exigida pelo verbo. Ela até poderia ser excluída sem prejuízo de sentido. Traduzindo, você poderia escrever os revoltosos tomaram das armas, que hoje, inclusive, para ser bem sincera, dificilmente alguém vai escrever assim. Ou você poderia escrever os revoltosos tomaram as armas. As duas formas seriam corretas. A diferença é que aqui você teria um objeto direto preposicionado. Por que eu coloquei esse exemplo inicial? Para você ter noção de que no caso do objeto direto preposicionado, ele tem uma preposição, só que não é uma preposição exigida pelo verbo. O verbo não exige essa preposição, ok? Porque a gente fala, com certeza vocês já devem ter pego as redações de vocês, e aí o corretor escreveu assim na sua redação que ela apresenta problemas de regência. Quando se fala em problema de regência verbal, regência nominal, a regência está relacionada ao mau uso de uma preposição. Ou você colocou uma preposição onde não deveria, ou então você não colocou a preposição onde deveria, né? Então, quando se fala em problemas de regência, tem a ver com o uso da preposição, beleza? Então, se você tiver conhecimento de objeto direto, objeto indireto e objeto direto preposicionado, por exemplo, isso tudo vai te ajudar na hora da regência da sua redação, ok? Então, é o seguinte, sabendo que o objeto direto preposicionado é aquele objeto que vai ter preposição,
mas a preposição ela está lá, mesmo não sendo exigida pelo verbo, ela está lá, né? Eu falei para vocês que ela só pode acontecer em casos pontuais, ou seja, em situações específicas. Bora analisar então em quais situações eu posso ter objeto direto preposicionado. Primeira situação, junto ao pronome quem, caso o antecedente esteja expresso na frase, tá? Gente, pronome quem, ele é um pronome relativo. Qual é o papel do pronome relativo? Retomar um termo que já foi citado. Então, por exemplo, o homem a quem cumprimentara friamente era um anfitrião da festa. Olha só, dentro dessa construção, o quem, ele retoma o homem, que é o substantivo, certo? Então, o antecedente dele está expresso na frase. O que é comum a gente fazer? Colocar a preposição. Ele é um objeto direto preposicionado. Raiza, mas é só uma coisa. Ok, eu entendi do quem, entendi do a, eu só não entendi por que ele é um objeto direto. Presta atenção. Olha essa construção. Aqui a gente tem o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Esse quem, ele retoma o termo homem, né? Como eu disse. Só que, ao mesmo tempo, ele funciona como objeto direto do cumprimentar. Por quê? O homem cumprimenta. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, certo? Então, no caso não, desculpa. Ó, o homem é quem cumprimentara, o que você vai avaliar? O quem ele retoma homem. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem foi cumprimentado? O homem. Então, esse a quem é um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque ele retoma o termo homem e desempenha a função de objeto direto do verbo cumprimentar. Toda vez que você for analisar uma situação como essa, o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte: tenta desfazer essa oração subordinada. Como assim tentar desfazer a oração subordinada? O homem a quem cumprimentara friamente era o anfitrião da festa. Na verdade, a estrutura é a seguinte: o homem cumprimentara, vamos pensar aqui dentro dessa construção. O homem foi cumprimentado, certo? E esse homem que foi cumprimentado, ele era o anfitrião da festa. O que acontece? Se eu não usasse o pronome relativo, o que ia acontecer com a palavra homem? Ela seria repetida dentro do texto. Então, para que não haja repetição, o que se faz? Usa o pronome relativo. Só que o pronome relativo desempenha uma função. Neste caso, a de objeto direto preposicionado. Por que é preposicionado? Porque quem cumprimenta, gente, não cumprimenta a alguém, cumprimenta alguém. Então, teoricamente, não precisaria dessa preposição. Mas a gramática permite que você use a preposição nessa ocasião, ok? O Yamar perguntou se pode ser pronome relativo. Você está falando sobre o quem? O quem, ele é pronome relativo, ok? Só que quando a gente fala que o quem é pronome relativo, isso é uma classificação morfológica, lá da morfologia. Sintaticamente, qual é o papel do quem? Sintaticamente, ele é um objeto direto nessa frase, ok? Porque ele está complementando o verbo cumprimentar. Tudo bem, Amar? Tudo certo? Vou continuar. Gente, posso continuar? Beleza. Vou continuar então. Tranquilo. Então, ó, de novo, nesse caso, cumprimentar é verbo, resumindo aqui, cumprimentar é verbo transitivo direto. O quem funciona como objeto direto, só que ele está preposicionado, porque o verbo cumprimentar não exige a preposição a. E isso acontece pontualmente nesse caso com o uso do quem como pronome relativo. E aí ele como pronome relativo faz o quê? Retoma algo que já foi citado, ok? Segundo caso, deixa eu passar aqui. Segundo caso, com pronome pessoal oblíquo tônico. Vamos conversar aqui uma coisa. Por isso que eu falo, análise sintática, o que é mais complicado nela não é de fato o conteúdo de análise sintática, mas é vocês lembrarem de todas as classificações, de todos os elementos. Na língua portuguesa, quando se fala em pronomes pessoais, nós temos dois grupos. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Os retos são aqueles que desempenham função sintática do sujeito, que vocês sempre usam para conjugar o verbo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que são os pronomes comuns que a gente usa, beleza? Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Só que nós também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, e aí eles se subdividem entre átonos e tônicos.
E aí que entra a questão. Qual a diferença entre o pronome oblíquo átono e um pronome oblíquo tônico? Os átonos não são precedidos por preposição e os tônicos obrigatoriamente são precedidos por preposição. Então, aí que entra a questão? Não importa qual é a função sintática do pronome. Se ele for oblíquo tônico, ele tem que ser preposicionado. Pelo exemplo, vocês vão conseguir ver que é assim, que acaba sendo obrigatório isso. Ninguém entende a mim. Vamos lá. Quem não entende, no caso, entende a mim? Ninguém. Ninguém é o sujeito, entende. Gente, quem não entende ou quem entende, não entende algo ou alguém. O entender, ele é um verbo transitivo direto. Então, no caso, ele exigiria um objeto direto, que no caso seria o a mim. Só que ele é um objeto direto preposicionado. Raiza, por que ele é preposicionado? Galera, eu vou fazer um desafio para vocês. Tenta usar o mim sem preposição em alguma frase. Tenta usar o mim em alguma ocasião que ele não esteja preposicionado. Você não vai conseguir, certo? Toda vez, ó, me dá um presente para mim. Nossa, eu comprei isso para mim. Não dê isso a mim. Todo caso que você for usar o mim, você vai acabar usando a preposição antes. Por que isso acontece? Porque o mim é pronome oblíquo tônico. Então, não importa se ele está desempenhando a função de objeto direto ou objeto indireto. Não importa qual a função que ele vai desempenhar. Em todos os casos, ele vai estar preposicionado. Por isso que, mesmo sendo objeto direto, ele tem a preposição. Por isso que a gente tem que chamar de objeto direto preposicionado. A gente tem a observação. Eu coloquei aí para vocês, porque vai que vocês não se lembram quais são os pronomes oblíquos tônicos. Olha só. Pronomes pessoais caso-oblíquo-tônicos são precedidos por preposição. Então, não importa a função sintática que eles desempenhem. Quais são eles? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas, ok? Então, esses pronomes, quando eles são utilizados, como eles são tônicos, eles têm que ter preposição. Então, não importa se ele é objeto direto ou objeto indireto, ele vai ser preposicionado. Só vou chamar atenção para uma coisa. O comigo, contigo, consigo, conosco e o convosco, às vezes você vai usar e falar, professora, não tem preposição antes deles. Na verdade, não tem preposição antes deles porque a preposição já está implícita na própria composição do pronome. Por exemplo, comigo é equivalente ao com mim. Saio comigo, saio com mim. Contigo, com ti, né? Consigo, com si. Conosco, com nós, e convosco, com vós. É como se eu tivesse implícita, o tempo inteiro, a preposição com, ok? Então, não é que você vai colocar uma preposição antes desses pronomes oblíquos tônicos. Quer dizer que a preposição está implícita aí na construção do pronome oblíquo tônico. Certinho, pessoal? Então, com o pronome pessoal oblíquo tônico, você vai ter um objeto direto preposicionado. Por qual motivo? Porque pronomes oblíquos tônicos são preposicionados. Não importa se eles são objetos diretos ou objetos indiretos. Ok? Gente, nossa aula falta um minutinho para ela acabar, então vou fazer o seguinte. Só para vocês se localizarem, então. A gente vai retornar daqui 10 minutinhos, né? Acho que o intervalo é 10 minutos. É isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Em qual assunto nós estamos? Complementos verbais. Há dois tipos de complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Objeto direto, complemento verbal sem preposição. Objeto indireto, complemento verbal com preposição. Mas nós temos exceções, certo? Uma das primeiras exceções que a gente tem que analisar são os casos de objeto direto preposicionado. Vimos 2 deles, são 8, como eu disse. Primeiro, quando a gente tem o pronome quem, que é um pronome relativo, que retoma um termo já citado, você pode ter um objeto direto preposicionado, mesmo que ele complemente um verbo transitivo direto, né? E com pronomes oblíquos tônicos, porque mesmo com a função de objeto direto, todo pronome oblíquo tônico é precedido por preposição. Tudo bem, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos terminar o objeto direto preposicionado, os casos, tá bom? E logo em seguida, a gente vai falar sobre o objeto pleonástico, que o Felipe aqui, ó, no bate-papo falou.